Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje estou conversando assim, ó, estreando pela primeira vez na vida, conversando com a Carol Costa Cavalcante. Carol, seja muito bem-vinda. Oi, que alegria estar aqui e poder trocar com você sobre um tema tão gostoso. Carol, você acabou de lançar um livro que tem um nome incrível. Realizados. Aprenda a criar caminhos para viver com felicidade e propósito. E a hora que eu estava lendo um pouquinho mais sobre você e sobre o seu trabalho, eu pensei que bom, eu posso fazer todas as perguntas difíceis, porque a Carol tem respostas. Afinal, você tem, enfim, outros livros também escritos sobre aprendizagem socioemocional, sobre metodologias ativas de aprendizagem também. E realização, que é o grande tema que você e também a Carol Shinoda, que escreve junto com você o livro, abordam, é talvez um dos temas que mais me interessa, que nunca a gente abordou com esse nome aqui no Jornada da Calma. Queria começar te perguntando sobre ela, sobre a realização. Qual é a conexão que você sente com a felicidade e com a calma também? O que que é essa sensação que a gente gosta tanto de sentir, mas às vezes a gente tem até dificuldade de nomear? Quando a gente pensa em realização no nosso mundo contemporâneo, é muito comum a gente pensar em performance, em desempenho, em fazer coisas, né? Em ganhar mais dinheiro, em ganhar mais status e mais poder. E uma questão que eu e a Carol Shinoda a gente se conheceu lá na USP, na época do doutorado, e a gente tem pesquisado sobre propósito há alguns anos e trocado sobre esse tema. E a gente começou a perceber que a literatura trazia algumas pessoas como exemplares, que são pessoas que conseguem viver com um propósito e com felicidade. E a gente achou em 2022 um material do Goleman, que é um livro publicado por Harvard, que ele fala assim que tem pessoas que na vida elas têm muito propósito, isso quer dizer, cara, eu sou um professor, eu estou aqui formando novas gerações, eu sou uma enfermeira de UTI, ou eu sou uma pessoa que estou cuidando dos meus pais que estão idosos, me dedicando talvez para os meus filhos, muito propósito, mas baixíssima felicidade, porque eu só estou me doando, né? Então eu não estou me nutrindo de coisas que me fazem bem, inclusive momentos de calma, né? Então, esse era um primeiro grupo que ele chama de, nossa, é penoso para essas pessoas. E aí ele falou: não, tem pessoas que não têm propósito, não têm felicidade, então não encontram sentido no que fazem e, ao mesmo tempo, são infelizes. Então, para elas, a vida é miserável. Tem gente que até tem coisas boas na vida, viaja, come bem, tem boas amizades, restaurante e tal, mas não tem propósito, não encontra sentido maior no que faz. Então, não se sustenta, dá aquele vazio existencial. Ele chama esse grupo de pessoas mais superficiais. E aí ele traz um termo que são as pessoas plenas, que depois da nossa pesquisa a gente renomeou esse grupo, chamando essas pessoas de realizadas, que são pessoas que conseguem sustentar uma vida feliz, então ter momentos para aproveitar as coisas boas da vida, os amigos, hobbies, enfim, né, cuidar do corpo, da saúde, né? Então tem várias fontes de felicidade que a gente encontra no livro e ao mesmo tempo são pessoas que encontram um sentido maior no seu trabalho, na sua vida, nas suas relações. Então a gente chama essas pessoas de realizadas. Então, quebrando um pouco essa visão de realização, muito voltado para a performance, para o desempenho e vindo para um lugar muito mais da essência humana. Agora, quando você descreve, né, as pessoas realizadas, acho que todo mundo tem uma sensação de eu quero viver assim, é desse jeito que eu quero viver, eu quero ver sentido nas coisas que eu faço e eu quero desfrutar também, porque quando você descreve esse primeiro grupo, né, que tem um grande senso de propósito, e tem gente que olha e fala, parece que a pessoa veio em missão mesmo, assim, né? A pessoa tá a serviço, assim, e a gente acha bonito e acha nobre, mas às vezes é pesado também, né, para a pessoa, e ela não tá ali conseguindo aproveitar também a experiência da vida dela. Você fala, eu quero estar nesse último grupo, né? Então eu quero chegar nesse lugar de realização. Só que passa para a gente chegar nesse lugar a gente fazer também uma autoavaliação de o que para a gente significa cada uma dessas coisas, o que para a gente significa é,
desfrutar, né? Por exemplo, você deu o exemplo de restaurante. Aí você fala, cara, talvez esse restaurante para alguém é importante, mas talvez para outra pessoa não é. Quanto de autoconhecimento a gente tem que ter para poder chegar num lugar de realização, Carol? Eu acho que você trouxe um ponto super importante, porque essa era a nossa curiosidade, minha e da Carol Shinoda. E a gente foi fazer uma pesquisa mesmo, para tentar encontrar pessoas que estão ali na categoria realizados. Agora eu vou abrir um grande parênteses, entendendo que ninguém fica nessa categoria o tempo todo, a vida toda, né? A vida tem ciclos. Então, vai ter fases que, porque eu tenho um sonho, eu tenho uma vontade, um desejo muito grande, eu vou precisar me dedicar mais, talvez para fazer um curso, né? Eu fiz doutorado quando meus filhos eram pequenos e foi punk. Era final de semana, eu contei muito com meu marido que me ajudava e as amigas. Então, assim, não foi fácil. No final, eu tive uma hérnia de disco, assim. Aprendi várias lições com isso. Mas eu não estava realizada naquela fase. Eu estava penoso, mas eu entendia que era por um período e com um objetivo. Então, a gente vai circulando por essas áreas em diferentes fases da vida e tudo bem. Mas na nossa pesquisa, a gente buscou ali mais de 50 pessoas que responderam um questionário sobre felicidade e propósito, e a gente achou 14, bem diversas. Então, assim, jovens, adolescentes, que moram em ambientes e estão em situação de vulnerabilidade social, pessoas aposentadas que tiveram muito sucesso profissional, fizeram muito dinheiro na vida, pessoas que largaram uma carreira no mercado financeiro para cuidar dos filhos. Então, assim, muitos perfis diferentes, pessoas que sofreram racismo, enfim, e por aí vai. E a gente foi ouvir as histórias dela, porque a nossa dúvida era assim: será que elas são pessoas que tiveram uma vida mais fácil do que todos nós? Será que são pessoas que vieram assim com alguma coisa especial na vida para conseguirem sentir isso? E na verdade, quando a gente foi ouvir essas histórias, a gente identificou 7 fontes de felicidade. Nem todas as pessoas têm as 7, né? 7 fontes de felicidade que nutrem a vida dessas pessoas, ambientes onde elas se nutrem, né, de coisas boas. E a gente também extraiu 10 lições sobre propósito a partir da fala dessas pessoas. Agora, a gente nunca pensou que o nosso livro ia chamar Realizados, porque isso nem estava no radar. Mas quando a gente ouvia essas pessoas falando, como você se sente? O que você pensa em relação a um legado que você gostaria de construir para a sua vida? Isso a gente perguntou para quem estava aposentando e para quem era jovem, nem estava na faculdade ainda. Não, olha, o que precisa acontecer para você sentir que deixou um legado? A pessoa fala, mais nada. Eu me sinto realizado com a vida que eu tenho hoje. E essa palavra realizada, ela surgia em tantos contextos diferentes, assim, pessoas que sofreram abuso no casamento, abuso físico, pessoas que o pai foi para a prisão, pessoas, assim, várias realidades, assim, muito desafiadoras, né? E a gente ouve essa palavra emergindo na pesquisa, na fala das pessoas. A gente falou, tem alguma coisa aí que talvez seja uma chave da gente construir esse caminho. Por isso que a gente fala que o livro é Aprenda a Criar Caminhos para Viver com Felicidade e Propósito, porque a gente acredita que não existe um único caminho, não estou aqui para dar receita de bolo, né? E cada um dos nossos entrevistados trilhou o seu caminho, às vezes fazendo escolhas opostas da escolha do outro entrevistado, mas era algo que fazia sentido para ele, estava conectado com seus valores. Mas sim, para todos, o autoconhecimento era uma premissa, né? Todos viveram muitos momentos de angústia, vários tiveram que tomar medicamento para lidar com questões sérias de saúde mental em algumas fases da vida e foram buscar ajuda, redes de apoio, assim, muito legal, assim, essas histórias. Mas a gente percebe que para todos eles essa jornada de autoconhecimento foi o que foi mostrando o que fazia sentido em relação ao que me nutre, ao que me faz feliz e realmente o que eu posso entregar para o mundo, quais são as minhas melhores habilidades, talentos que eu posso devolver para as pessoas, mas que tenha conexão com a minha história também, com quem eu sou, com as dores que eu vivi, né, com as coisas que eu aprendi. Então, isso que é bacana. O caminho é único e é seu, e é você que vai trilhar. Não existe trilho, existe trilha. Socorro, Carol, eu tenho 15 perguntas para te fazer que vieram na minha cabeça agora. Eu vou tentar organizar todas elas, mas a primeira que eu acho que todo mundo vai ficar curioso, claro, você falou das fontes de felicidade e falou de 7. Acho que a gente vai precisar dar uma colinha agora de pelo menos uma ideia, porque é claro, e acho importante você falar, isso não significa que é uma receita de bolo, a gente não está dizendo que é 1 mais 1 igual a 2 e é assim para todo mundo, mas, de novo, às vezes lembrar que tem
coisas que nos fazem bem, né? Coisas que nos nutrem. Às vezes, quando a gente está num lugar muito desesperançoso, pelo menos pela minha história, eu sinto isso assim, quando a gente está desesperançoso, a gente não consegue ver saída mesmo, né? E às vezes só lembrar de que ó, existem fontes aqui, existem para onde você pode direcionar o seu olhar, às vezes acho que ajuda. Vamos começar por essa pergunta, então. Como? Primeira, convívio familiar. Para muitos dos nossos entrevistados na família, você encontra quem te dá base, quem te dá chão, né? Quem te fala, ó, você está trabalhando muito, você precisa repensar isso daí, vem cá, vamos, né? Para outros, foi na família que foram vividos os maiores traumas. E aí a segunda fonte é rede de apoio comunidades, né? Então a gente tem um dos nossos entrevistados que é um psiquiatra brilhante, mas ele descobriu na adolescência, enfim, foi se descobrindo homossexual e sofreu um problema sério de relacionamento familiar. E durante a faculdade de medicina, foram os amigos que o apoiaram para entender que ele estava tendo pânico. E aí, a partir dessa experiência de suporte e de falar, meu, vou investir todo o meu dinheirinho aqui da iniciação científica para pagar terapia, enfim, ele hoje trabalha para ajudar as pessoas a não se sentirem sozinhas em momentos onde você está lidando com questões de saúde mental e dedica a vida a essa causa, né? Teve toda uma reaproximação familiar, mas foram as redes de apoio que fizeram essa virada para ele. A terceira é a aprendizagem. A gente viu que para muitos dos nossos entrevistados, aprender sobre si mesmos, aprender sobre coisas novas, né? E não só na escola, a gente aprende quando a gente viaja, quando a gente vai tomar café com um amigo que está estudando ou pesquisando sobre um tema. Então, quanto que aprender é importante. O trabalho, a gente viu como uma fonte de felicidade muito forte, a gente viu que muitos dos nossos entrevistados fizeram transições de carreira para terem um trabalho com mais sentido, e aí a gente tem toda uma parte do livro que a gente fala da coragem de sair das gaiolas de ouro, que muitas vezes a gente tem essas gaiolas, né, seguras, mas que a gente está perdendo outra coisa, né, por estar ali, e não só o trabalho que nos paga, mas muitos o trabalho voluntário também. Cuidados com o corpo, eu nem preciso falar. Exercício, dormir, alimentação, muitos atentos a isso, mas a gente encontrou alguns que estavam numa fase daquela mais penosa, que não estavam conseguindo ter esse espaço, a meditação, ter esses momentos, mas que entendiam que precisavam voltar um pouco para isso, tá? Mas todos tinham, de alguma forma, algum tipo de olhar para meditação, essas coisas. O outro, o sexto, é a arte. Então, muitos falam, nossa, eu gosto de samba. Domingo eu vou sambar, meu filho toca cavaquinho, meu marido toca, né, tipo, pandeiro, e a gente faz uma festa aqui em casa, outro não, vou para o museu, outro, né, diferentes gostos, mas a arte sempre ali como uma fonte. E o sétimo, a espiritualidade, que veio muito forte, e isso foi uma resposta de todos. E a gente entrevistou católicos, protestantes, judeu, budista, espírita, então, assim, várias, e alguns que não tinham nenhuma afiliação religiosa, mas tinham uma espiritualidade fortíssima. Então, a gente encontrou. E aí, todos relataram também ambientes de recarga energética, que podia ser ambientes físicos. Poxa, na minha casa eu tenho um quadro que minha avó pintou, eu tenho um crochê na parede, né, ambientes que você se sente nutrido e às vezes estar com pessoas que fazem desse ambiente uma nutrição, né, pessoas que você ama, que você quer bem. Então, essas foram as nossas fontes de felicidade e bem-estar que a gente identificou nessas conversas. Maravilhoso, maravilhoso, assim. E acho que também tem isso que você falou sobre não ser uma questão estática, né? A própria realização, ela também tem os momentos, e entender a fase que você tá. Eu acho que também tem épocas diferentes, né? Às vezes, uma época em que você está muito próximo da família e a família ocupa um papel muito grande, e aí talvez uma época do trabalho, talvez uma época em que a espiritualidade se faz mais presente, e é legal ver esse movimento, né? Só que eu fiquei pensando numa outra coisa que é difícil, né? Desassociar a palavra realização e realizar, estar realizado de realidade, né? E eu fiquei pensando que tem uma. Eu sinto isso em mim, e sinto isso em grande medida em todas as pessoas, assim, que a gente luta um pouco com a nossa realidade.
não no sentido de que a gente deveria se acomodar e, é assim mesmo, não tem nada para fazer, e é isso, essa é a sua realidade, você nasceu assim, vai ser desse jeito. Mas no sentido de olhar para o outro, aí eu olho para Carol, por exemplo, e falar, Carol, mas a sua vida também, né? Ó o que aconteceu. Já fez o doutorado, você já fez isso, já fez aquilo, mas é claro que você está realizada, porque na minha vida, é a minha história, e aí eu brigo com a minha história, e eu olho para a história do outro falando, mas do jeito do outro é muito mais fácil, ou para ele é muito mais tranquilo, sem nem saber de verdade como é que é a história do outro. Você sentiu nas pessoas que têm essa sensação de realização mais forte, Carol, que tem como se fosse um senso de apaziguamento com a sua própria realidade, assim, ó, esse é o meu caminho, e aí eu tenho que lidar com o caminho que é meu, e não adianta eu querer o caminho do outro? Muito, porque assim, uma das primeiras coisas que a gente traz, assim, na abertura do livro, Carol Shinoda e eu, é essa noção de que a gente é totalmente contra esse conceito de é, felicidade tóxica ou todo mundo é obrigado a ter um propósito e ter clareza disso. Parece que fica até uma coisa massacrante, né? A gente vê muito isso nas redes sociais, que às vezes elas vêm trazendo estilos de vida e realidades muito diferentes da nossa, e parece que a vida do outro é sempre mais fácil. E o outro tem um emprego que faz muito sentido e está fazendo uma super diferença para a humanidade. E eu estou aqui lutando, ficando 3 horas no transporte, né, para chegar no meu trabalho. E eu tenho um chefe que me atormenta todo dia, e a minha realidade é muito mais difícil do que a do outro. Então, a primeira coisa que a gente traz no livro é assim: olha, primeira coisa é você ficar em paz com a sua história e com quem você é. Porque a realização para uma pessoa, ela pode ser tão diferente da realização para outra, e a gente não pode querer entrar num padrão que faz sentido para uma outra pessoa. Então, assim, a gente tem um dos nossos entrevistados que cresceu num ambiente de muita vulnerabilidade social, né? Várias questões familiares, o pai foi preso quando ele era pequeno, e ele disse que uma época da vida ele era motoboy e um dia chegou lá na FGV e falou: Nossa, o que é esse lugar? Alguém falou: É uma faculdade de administração. E ele estava fazendo ali o cursinho, tal, tentando, né, ver se conseguia chegar no ensino superior. Ele falou: Nossa, um dia eu queria estudar aqui. E aquilo virou uma coisa que fazia sentido para ele. E ele construiu uma história linda, né? De depois fazer as pazes com a história da família, se reaproximar do pai, ajudar o pai a vencer o vício das drogas. E hoje ele trabalha com moradores de rua. O sonho dele o propósito dele é fazer os desacreditados voltarem a sonhar. E é a coisa mais linda, assim. Mas esse é o sonho dele, esse é o propósito dele. Isso tem a ver com a história de ressignificação que ele teve que fazer e que ele teve que viver junto com a sua família, junto com a sua realidade socioeconômica. Isso não faz sentido para um outro entrevistado nosso, uma outra entrevistada nossa, que é uma empresária de muito sucesso, que abriu uma ONG para ajudar jovens a entrar no mercado de trabalho. Ela viveu outra história, ela teve que lutar com outras lutas, com outros desafios, com outras dores. Então, eu acho que entrar em paz com o que é a sua história e aceitar que o que você recebeu da vida foi isso, né? E ver quais ferramentas que você tem à sua disposição para construir um futuro que faz sentido para você, eu acho que isso é um passo fundamental para você se sentir realizado, porque a realização também é uma forma como eu me sinto, é uma lente pela qual eu enxergo a vida e aquilo que a vida me ofereceu e aquilo que eu pude construir com as ferramentas que eu tinha. Então, talvez para algumas pessoas, o que é realização para mim é uma besteira, não faz o mínimo sentido para aquela pessoa. Para ela, realização é outra coisa. Para algumas pessoas, realização é ir lá no carnaval e pular e aquele momento de glória. Tipo, para mim, Carol, isso não faz o mínimo sentido, mas para outra pessoa, sim. Então, isso é uma coisa muito pessoal. Queria te perguntar, então, agora pessoalmente, Carol, você e ter o trabalho de vocês, né, tão perto de tantas pessoas que vocês entrevistaram e falando sobre propósito, falando sobre felicidade, é, parece para mim quase inescapável que o seu propósito tem a ver com o propósito de todos nós, no fim. Mas eu queria ouvir de você, porque às vezes é outra coisa, talvez o seu propósito também tenha a ver com outra
outra área da vida que não só o trabalho que é, enfim, tão importante que você impacta tantas pessoas. Com o que que tem a ver, Carol, para você? O que que você foi entendendo nesse momento que você está hoje? Aí meu propósito ele já mudou várias vezes, né, ao longo da vida, e tudo bem, porque no fundo a essência dele é sempre a mesma, que é de apoiar as pessoas, né, a encontrarem de fato esse caminho para viver com mais felicidade e propósito, a partir de forças que eu tenho, que eu acho que é a compaixão e o conhecimento. Então, trazer talvez conceitos mais complexos de uma forma mais simples. E eu fiz isso por muitos anos trabalhando em escolas, com professores, né? Eu faço isso com os meus filhos na adolescência, numa fase super complexa, ajudando para que eles enxerguem caminhos, que vida é essa que eu quero construir enquanto jovens adultos, né? E eu acho que eu estou conseguindo fazer isso, eu tenho buscado fazer isso com outras pessoas, né? Empresas, enfim, profissionais, jovens, eu adoro trabalhar com jovens, mas eu acho que a essência do nosso propósito é isso. O que, que eu tenho de melhor para dar? Eu acho que é isso, é esse olhar para o outro e achar formas de comunicar e ajudar. Por isso que eu trabalho com metodologias de aprendizagem, ajudar a pessoa nesse processo de desenvolvimento de uma forma mais simples, acessível. Você falou sobre as suas forças, e eu, quando estudei psicologia positiva, tinha uma disciplina que eram as forças de caráter, né? E eu lembro que eu tinha ficado meio chocada que existia um questionário que ajudava a gente a descobrir quais eram as forças que a gente tinha, e era mais do que eu não sei você, Carol, mas eu, por exemplo, adoro astrologia. Ler horóscopo, signos, e a hora que você lê, você fala, nossa, sou eu, ó, signo de touro, tem a ver comigo aqui, meu signo e tal. Mas era mais do que essa sensação de identificação que às vezes é um pouco efêmera, né, que você tem lendo o horóscopo do dia. Eu li aquela descrição das forças a hora que eu terminei o questionário e falei, é verdade, é verdade que que a minha estrutura é desse jeito. E não é que ela é melhor do que a estrutura de ninguém, nem pior, ela é só diferente. E aí você começa a olhar para o mundo, você usou a expressão, né, de ser uma lente, da realização ser uma lente também que você olha para o mundo. E eu acho que esse conceito das forças acabou se tornando para mim uma lente também, assim, de entender que nós temos forças diferentes e que a gente precisa da força de todo mundo ali, né, para fazer uma transformação social, se assim a gente quiser. Como tem formas, Carol, de quem está ouvindo a gente, por exemplo, se aprofundar e descobrir mais as suas forças, ou a gente precisa das metodologias estruturadas mesmo? Como é que a gente. Eu amei fazer, mas não sei se tem outros jeitos também. Não, existem muitas formas, né, de você descobrir mais sobre quem você é. Existem as formas testadas, né? Então, testes de personalidade, esse teste, tem teste de âncoras de carreira que você consegue ver. Sou uma pessoa que preciso mais de um emprego estável, para mim isso é muito importante, eu não preciso de liberdade, eu sou uma pessoa mais criativa, talvez tenha mais um perfil de empreendedor. Então, tem várias formas de você buscar essas informações, mas eu gosto muito também da gente se enxergar a partir da lente das pessoas que nos amam, sabe? Porque, assim, acho que às vezes a gente é tão duro com nós mesmos, né? Eu sou uma pessoa perfeccionista, eu confesso. Então, eu e meus irmãos, a gente cresceu, assim, muito de fazer as coisas muito bem feitas, tal. E às vezes é difícil, e é uma conquista para mim hoje poder olhar para as minhas falhas e falar, cara, tudo bem, não vou conseguir dar conta de tudo o tempo todo, né? Depois de muitas pelejas, inclusive questões físicas que eu sei que são advindas dessa postura de olhar a vida, de querer fazer tudo perfeito, maravilhoso. Então, eu gosto muito, por exemplo, de ter conversas com pessoas que eu sei que me amam e perguntar, por exemplo, uma fase difícil da minha vida, o que, que você enxergou nessa fase da minha vida? E às vezes a pessoa vai encontrar forças em mim que nem eu sabia que eu tinha, né? Ou, tipo, e nesse momento que eu acho que eu me desenvolvi tanto, que eu cresci tanto, o que, que foi na sua lente, no seu olhar? Porque acho que também esse olhar dessas pessoas que a gente realmente tem certeza que querem nosso bem, tá? Porque tem gente que vai querer nos Sim. destruir. Ele traz uma lente muito especial e amorosa de qualidades que a gente tem. A gente, poxa, você é generosa, poxa, você é resiliente, poxa, eu admirei muito quando você conseguiu superar aquele medo.
isso vai nos dando essa segurança. E eu acho que uma coisa que eu tento fazer muito é cuidar desses diálogos internos que eu tenho, dessas coisas horrorosas que às vezes eu digo para mim mesma, né? Nossa, que burra! Nossa, como que você faz tão bem o negócio e você erra nisso? Como assim? Então, de você cuidar, de você ser gentil com você mesmo. Então, encha a sua mente dessas palavras, né, boas. Lógico que vai ter momentos que você precisa levar um puxão de orelha. Meu marido às vezes fala para mim, peraí, assim também não, né? E aí a gente reflete e humildemente reconhece que tem que mudar alguma coisa ou ajustar, né, alguma coisa na nossa atitude, no nosso comportamento. Mas eu acho que ouvir um pouco dessas pessoas nos ajuda muito a enxergar quem nós somos, para além daquilo que a gente vê, que às vezes é limitado. Carol, queria te fazer uma última pergunta, pensando talvez de uma forma utópica, não sei se é essa palavra ou não, mas eu vejo que quem está aqui no Jornada tem uma vontade de olhar para si, né? E de se conhecer e de fazer mudanças. E eu acho isso muito louvável e nobre e incrível que a gente faça isso. Mas muitas vezes eu percebo que mesmo as pessoas que estão nesse movimento passam por fases de muita desesperança mesmo, né? De falar, mas cara, mas eu tô aqui tentando, fazendo o meu melhor, mas olha o mundo, olha como as pessoas estão, olha como as pessoas se tratam, olha as escolhas coletivas que a gente faz, tem, enfim, esse lugar que leva a gente para um niilismo, assim, né? Para um nada vai dar certo e essa sensação de desesperança. Você enxerga, depois de conversar com tantas pessoas e pensando nesse olhar de compaixão, né? Que é uma das suas forças também, que você vislumbra uma possibilidade de realização coletiva, assim, ó, a gente conseguir é, botar tanta lenha nessa fogueira boa que a gente vai criar condições para todo mundo poder viver toda a sua potência, mesmo que demore um tempo, mas você acredita que é possível? Olha, uma das coisas que ficou muito evidente para a gente na entrevista é que quem consegue viver ou sustentar essa vida de realização, não sempre, mas né, que consegue viver isso, dificilmente essa pessoa está sozinha. Né? Ela realmente começa uma corrente do bem, onde a influência dela vai ajudar outra pessoa, que vai ajudar outra pessoa, que vai ajudar outra pessoa, e daqui a pouco ela perde noção de onde chega esse poder de influência, né, e de fazer o bem. E a gente até usa uma metáfora que muitas vezes uma vida de realização é como plantar tâmara, porque a tâmara você planta e às vezes você nem vai ver os frutos, né, porque demora tanto, né, todo o processo de cultivo, que talvez lá na próxima geração aquela árvore vai dar fruto. Mas a gente está aqui plantando tâmaras, né, e a gente está deixando essa semente que daqui a pouco vai germinar, vai crescer, vai frutificar. Então, eu acredito sim, porque não só na vida dos nossos entrevistados, e aí tem muitas pessoas que a gente ama e conhece que poderiam estar no livro, e a gente fala, olha, você poderia estar no livro, mas a gente queria diversidade, então a gente deu prioridade para pessoas com diferentes realidades, até para o nosso leitor se identificar com histórias talvez mais próximas da sua realidade. Mas a gente vê nessas histórias muita potência em viver dessa forma, né? E acho que essas lições que a gente traz, né, de como a gente consegue sustentar, a gente traz até uns exercícios no final do livro para a pessoa poder refletir e começar a trilhar essa jornada, né, esse caminho para a realização. Eu acho que é isso. Você nunca vai sozinho, você sempre vai carregar pessoas junto com você. Eu acho que essa é a beleza, né? E para mim, essa é a essência de você ser realizado. É você, de fato, não querer tudo para si, mas você entender que estando nutrido e estando pronto para viver com propósito, porque viver com propósito dá trabalho, tá? Todo mundo fala que é fácil, que é gostosinho. Não é, dá trabalho, você vai ter que pagar um preço para isso. Mas você tem que estar nutrido, né, para fazer isso. E a gente nunca vai estar pronto, né? Nunca vai ter tudo perfeitinho para aí sim começar. Então, do jeito que a gente tá, vamos lá e sabendo que mesmo sem às vezes perceber, a gente está carregando muitos com a gente.
Ai, Carol, quero levar você para sempre comigo, posso? Adorei, que delícia de conversa, para mim é muito bom quando a gente tem um. E o livro que eu tô com ele aqui, a Carol me mandou, mas eu só comecei e não deu tempo de ler muito do livro ainda antes da conversa, mas agora eu só quero sentar e devorar para ler, porque é muito bom ter uma visão estruturada, às vezes, de um caminho que, enquanto a gente está ali dando um passinho e depois outro passinho, parece tudo muito nebuloso. E a hora que alguém está compartilhando a sua própria jornada, a gente fala, então é assim o caminho. Então eu queria te agradecer. Acho que esse é talvez meu maior espaço de nutrição, Carol. Encontrar com alguém e poder conversar aqui no Jornada da Calma. E eu só fico muito feliz que tenham pessoas como você, de coração tão aberto, tão dispostas a compartilhar o seu conhecimento. Então eu queria te agradecer mais uma vez. Obrigada. Ai, obrigada, Helena. Para mim foi uma alegria estar com você e falar desse assunto. E eu espero que você que está nos ouvindo comece a vislumbrar, né, as coisas boas que você tem na sua vida e como trilhar essa jornada para uma vida de mais realização. Beijão, alegria. Obrigada, Carol. Obrigada a você que nos ouviu hoje aqui no Jornada da Calma. Obrigada sempre por toda a confiança, por toda a abertura. E a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.